E aí, galera, tudo bem com vocês? Se você é fã de terror, assim como eu, sabe que a cada dia surgem novas séries e filmes de terror que são incríveis, porém muitas vezes passam despercebidas do grande público. Por isso, hoje, resolvi trazer para vocês 5 séries de terror sobrenatural que, apesar de serem muito boas, elas foram canceladas por não fazerem tanto sucesso. E algumas até acabaram sendo esquecidas e não assistidas. Porém, elas merecem muito a sua atenção. Acredito que são séries muito legais que já estão terminadas ou canceladas e com certeza vocês irão gostar. Então, preparem-se para descobrir histórias que vão te deixar arrepiados, com sustos, com boas histórias e bons roteiros, é claro. Então, pega a pipoca e vamos aí nessas dicas depois da vinheta. Tchau. Evil, Contatos Sobrenaturais. Evil conta a história de Kristen, vivida por Katja Herbst, que já fez The Leftovers. Ela é uma psicóloga que, após alguns percalços, ela acaba sendo convidada por um seminarista para trabalhar com ele para a Igreja Católica, unindo conhecimento em psicologia de Kristen, a fé de David e a ciência de Ben, vivido por Aesi Mandiv, de Blue Bloods. Eles investigam casos dos mais diversos, tentando compreender se o ocorrido trata-se de algo sobrenatural ou algo terreno. A estrutura da série é híbrida, tendo suas histórias bem trabalhadas, com algumas tramas que são mescladas com um pouco do arco central. Então, todos os episódios têm uma história diferente, porém vai estar conectado a uma única história. E nós vamos chegar a uma conclusão surpreendente, isso ao final da primeira temporada. Porém, o foco excessivo nos casos semanais acaba diminuindo a oportunidade da série de apresentar uma história mais aprofundada, de trabalhar diretamente com os personagens e as suas relações, que podia ser algo que ia agradar bastante ao público. Em Evil, nós temos os casos mais comuns e batidos do sobrenatural, como possessões em crianças e adultos, até alguns casos mais bizarros, como uma possível possessão de um feto, por exemplo. A abordagem cética é um ponto positivo para a série, tendo em vista que, mesmo sendo uma série de cunho sobrenatural, ainda existem muitas possibilidades sobre os casos apresentados, conseguindo assim o investimento de quem está assistindo. A série foi lançada em 2019, teve 4 temporadas e infelizmente foi cancelada. E acredito que ela merece sim uma chance de ser vista. É uma ótima série, com bom roteiro e boas histórias. A nossa próxima série é Channel Zero, que é uma série antológica, ou seja, ela possui a cada temporada uma história diferente, com assuntos diferentes. Na primeira temporada, a obra apresenta uma história intitulada Kendley Cove, ao acompanhar a vida de um homem que retorna à cidade natal para investigar o misterioso desaparecimento de seu irmão gêmeo e um grupo de crianças em 1988, tudo relacionado a um estranho programa de televisão da época. Já a segunda temporada é marcada pela creepypasta No End House e segue Margot Slayton, que é uma mulher que visita uma casa estranha, onde cada quarto vai apresentar cenários muito perturbadores, cada um mais perturbador que o outro. E na terceira temporada, a gente vai seguir uma personagem chamada Alice, que vai mudar para uma cidade nova. Ela descobre uma série de desaparecimentos e pode estar conectado a um estranho rumor sobre umas misteriosas escadarias que estão espalhadas pela região. Por fim, a quarta temporada ela vai fechar a produção onde tem Gillian e Tom, que é um casal recém-casado que vai arrastar diversos segredos para o casamento. No meio disso, ele descobre uma porta estranha dentro do porão. A partir disso, as intimidades deles começam a vir à tona. Criada por Nick Tosca, cineasta responsável por obras como Vingança, Sabor Cereja, The Act, Channel Zero ele contou com uma grande aprovação da crítica especializada, alcançando impressionante 93% no Rotten Tomatoes. E por parte do público também, a validação não ficou muito para trás. Ultrapassou a casa dos 80%. Infelizmente, a série foi cancelada na quarta temporada, deixando muita saudade para os fãs de terror de qualidade. Infelizmente, aqui no Brasil, Channel Zero não está mais disponível em nenhum stream, porém está disponível para aluguel no Google Play. A série ficou por muito tempo disponível na Prime Video e acredito que pode ser que volte depois de um tempo. Mas também temos como assistir essa série
nos mares da internet, né? Essa é uma boa dica também para quem gosta daquelas séries antológicas, quem curtiu American Horror Story, pode ser que vocês também curtam Channel Zero. E vamos de mais uma série antológica. Eu tô falando de Castle Rock, que é uma série de TV norte-americana de terror também antológica, que é produzida pelo stream Hulu. A história ela é situada no multiverso de Stephen King, e vai combinar algumas obras que são as obras mais amadas do autor. Na primeira temporada, o público ele vai acompanhar os passos de Henry Deaver, que é um homem que ele vai voltar à sua cidade natal interior e ele vai se ver envolvido em uma série de mistérios e alguns segredos do passado. Já na segunda temporada, a gente vai ser apresentada a jovem Anne Wilkes, que é assustadora enfermeira de louca obsessão, que vai sofrer um acidente de carro com sua filha, e após esse evento traumático, vemos que Anne, enquanto tenta se recuperar dentro da cidade de Castle Rock, ela vai abusar de medicamentos e acaba passando até a sua sanidade questionada pela filha. Em sua primeira temporada, Castle Rock trouxe uma trama de um ritmo mais lento, com um estilo de terror que prezava mais pelo desconforto psicológico de mistérios ambíguos. Além disso, embora tivesse como chamariz a proposta de mergulhar dentro do universo de Stephen King, o programa ele optou por usar alguns personagens oriundos da literatura, ou seja, não fazia parte da literatura. Porém, utiliza cenários e conceitos do autor para criar sua própria história em torno desses personagens originais. Já no segundo ano, Castle Rock ele optou por apostar em uma abordagem mais direta para o terror em si, ao mesmo tempo que ele deu maior protagonismo aos personagens de King. Então ele constrói uma temporada em torno da história da vilã de louca obsessão, né, a Anne Wilkes, e em seu segundo e último ciclo, infelizmente, Castle Rock ele vai entregar uma temporada bem diferente da anterior, começando a trabalhar com o protagonismo da narrativa. Então, se no primeiro ano a gente tinha um personagem original que representava um homem comum, dentro da segunda temporada a gente vai ser guiado por uma mulher bem mais longe da normalidade, né, que não vai se importar de matar quando achar que é necessário. Na parte técnica das séries, da série em si, é muito bem realizada, a direção de arte é competente em dar identidade aos ambientes, como a casa master, como a casa da infância de Anne. A fotografia em si vai criar uma atmosfera bem sombria, isso sem chamar muita atenção. Em termos de direção, nós temos um programa bem conduzido, valorizando a atuação de seus atores e, ao mesmo tempo, que ele vai trabalhar bem com alguns clichês do gênero de terror. A gente vai ter algumas sequências de terror que são dignas de nota, que vão dosar bem aqueles momentos de tensão psicológica com o horror mais gráfico. Lembrando de uma cena da segunda temporada que é bizarra, que vai envolver uma colher de sorvete, que acredito que vocês vão gostar muito. Infelizmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a série não vai estar disponível em nenhum streaming, mas pode ser encontrado facilmente nos mares da internet, né? Não foi eu que falei isso para vocês. É uma série com 2 temporadas, mas é uma série bem interessante de se acompanhar. Acredito que se vocês também são fãs do gênero de terror psicológico e também de horror gráfico, vocês vão gostar, vão curtir bastante essa pegada dessa série. Nossa próxima série, também antológica, é Penny Dreadful, criada por John Logan e produzida por Sam Mendes. A série ela vai entrelaçar as origens de vários personagens famosos da literatura de terror, como Dr. Victor Frankenstein, do romance de Frankenstein de Mary Shelley. A gente vai ver Van Helsing, né, e a figura do vampiro em si, que são personagens presentes em Drácula de Bram Stoker. A gente vai ver também Dorian Gray, da obra de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, além de trazer também lendas urbanas, como Jack o Estripador, seres místicos, como lobisomens e bruxas, que juntos eles vão espalhar sua monstruosa alienação pela Londres vitoriana. A série estreou em 2014 e teve sua primeira aparição na TV no dia 28 de abril de 2014. Logo na primeira temporada, a gente vai conseguir perceber a qualidade no roteiro e na produção e também na atuação dos personagens, que está fantástico. As histórias elas parecem ser desconexas, mas aos poucos vão se entrelaçando perfeitamente. Então a gente vai ver Timothy Dalton como Sir Malcolm Murray, que é um explorador inglês, que ele explora a África, e ele está buscando encontrar sua filha, Mina Murray, que ela foi sequestrada por um ser sobrenatural.
Vamos ter também Eva Green como Vanessa Ives, que é uma médium e uma heroína enigmática que busca provar a si mesma do que é capaz. Temos Josh Hartnett como Ethan Chandler, que é um habilidoso artista circense e pistoleiro, que é um homem encantador, ousado, atraído pela ação e não tem medo do perigo. E que é bem mais complicado do que ele admite ser. A gente vai ter também o Dr. Victor Frankenstein, que é um jovem médico atormentado pelo passado dele e por algumas de suas criações. A gente vai seguir também o Dorian Gray, que é um homem belo, fascinante, confiante, mas ele é um pouco isolado e ele tem uma terrível maldição, afetado por uma terrível maldição, do qual ele não pode escapar. Vamos ter alguns personagens, por exemplo, Brona, que vai ser uma imigrante irlandesa que sofre de tuberculose. Na época a doença era incurável e ela tenta escapar do seu passado sombrio. E vamos ter também um personagem que para mim foi um dos mais perfeitos da série, que é o monstro de Frankenstein, né, que ele é rejeitado por todos, pelo seu criador. Então na primeira temporada a gente vai ter várias histórias que acabam se interligando aos poucos. Enfim, é uma série muito bem executada e pronta para prender o público. A série está disponível na Paramount Plus e ela tem 3 temporadas já finalizadas. É uma série bem interessante e acredito que também vocês irão gostar, mas tanto pela estrutura visual quanto pelas histórias em si. Por último, preciso indicar Lovecraft Country, que é uma série de 2020 criada por Misha Green e também por Jordan Peele e baseado na obra de Matt Ruff. Lovecraft Country vai acompanhar Atticus Freeman, vivido por Jonathan Majors, que é um veterano do exército que vê sua vida mudar quando seu pai, Montrose, desaparece misteriosamente. Decidido a encontrá-lo, o jovem embarca numa viagem de carro ao lado do tio George, vivido por Kurt B. Vance, e da amiga de infância Letitia, vivida por Johnny Smollett. Mas a jornada logo se revela muito mais perigosa do que eles esperavam, encontrando inúmeros perigos pelo caminho, desde policiais racistas até monstros Lovecraftianos. Os 3 acabam se deparando com uma antiga sociedade secreta de magia que precisa de Atticus para cumprir um ritual milenar final. Um dos destaques do Emmy de 2021 e da televisão em 2020, com atuações e roteiros memoráveis. No entanto, a HBO, emissora responsável pela série, pela produção, surpreendeu o público ao cancelar o seriado. O programa continua disponível na Max, mas infelizmente não tem mais nenhuma temporada. Porém, é uma série muito interessante para você assistir. Eu achei fantástica. Não sei porque foi cancelado, mas nós temos aí essa obra de arte e acho que vale muito a pena dar uma olhada, dar uma verificada. Bem, e essas foram as 5 séries de terror sobrenatural, antológica, que apesar de desconhecidas por muitos, são verdadeiras joias do gênero. Cada uma delas tem algo especial a oferecer, seja pela trama, pela atmosfera ou pelos personagens. Mas e aí, já assistiu alguma dessas séries? Se sim, conte aí nos comentários e o que achou. E se não, qual delas mais te interessou? Não esquece de deixar sua sugestão para outras séries para futuras listas. E muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas de séries de terror de filmes. Então, até a próxima. Tchau, tchau.